Foram cerca de 8 meses de distância entre o lançamento do Moto G7 Plus e o seu sucessor, o G8 Plus, lançado agora em novembro. E aí, é claro, bate aquela dúvida: o upgrade vale a pena? Existem melhorias reais neste novo modelo? Bom, meu nome é Felipe Junqueira e o canal NanoBits chegou com o Moto G8 Plus para te ajudar a descobrir essas respostas e se afinal de contas o aparelho vale a pena. Então já larga aí o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e bora lá saber se esse aparelho vale a pena. Começando pelo principal, vale a pena ou não vale? G8 Plus não é exatamente um upgrade do G7 Plus. Tem algumas melhorias pequenas e o mérito dele fica principalmente pela bateria maior, mas não tem o carregamento ultra rápido. Ele herda pelo menos algumas funções de câmera da linha Motorola One, mas tem pouca mudança e pela diferença de preço, o G7 Plus ainda pode ser mais interessante. Certo, esse foi o resumo, então vamos agora analisar cada ponto mais detalhadamente, começando com a parte da mudança visual. Bom, em primeiro lugar, a parte frontal mudou pouca coisa. O nome da Motorola saiu da borda inferior, que agora está menor, e na parte de cima o recorte, que agora tem forma de U, também reduziu um pouco. O alto-falante também está maior aqui na parte de cima. Atrás sim já tem bastante mudança. A tradicional tampa de bueiro da Motorola foi embora, justo agora que um monte de chinesa começou a adotar esse visual parecido, não é mesmo? As câmeras foram empurradas para o cantinho superior. São 3 e mais um sensor gigantesco de foco a laser, além do flash. O Motorola também trocou o vidro do acabamento por um plástico. Mesmo assim, o G8 Plus vem com uma capinha na caixa. O aparelho ainda perdeu a proteção Gorilla Glass na tela, que agora é menos de meia polegada maior. Nada que uma película não ajude na questão da proteção. O som continua estéreo e a qualidade não mudou muita coisa. Tem alguma distorção no volume máximo, que está dentro do esperado para um modelo na faixa de preço do G8 Plus. A entrada para o fone de ouvido segue intacta, então dá para usar o seu fone de ouvido preferido com este aparelho. Com relação ao hardware, a plataforma foi atualizada, mas o ganho não é perceptível para a maioria dos usuários. Dá para jogar a maioria dos jogos de última geração, se você não for muito exigente com os gráficos, é claro. Como eu já falei lá no começo, tem uma limitação bem clara no número de aplicativos, que roda sem engasgar. E como eu exijo bastante dos smartphones nesse sentido e convivi com travadinhas nos dias que eu usei o G8 Plus como aparelho principal, eu diria que o hardware está um pouco abaixo do que eu esperava. Se você mantiver aí até uns 5 aplicativos abertos simultaneamente, talvez não tenha problema. E se usar só redes sociais e mensageiros, é sucesso. No entanto, nos meus testes, ao sair de um jogo e abrir outro, o sistema prioriza o jogo que está sendo rodado. Se você voltar, ele vai recarregar o jogo do zero. Então é bom tomar um cuidado aí com o multitarefas. E aí a gente chega aos pontos em que existem melhorias um pouco mais claras. A bateria aumentou e o tempo de uso também. Eu fiquei com o G8 Plus como telefone de uso pessoal por mais de uma semana e carregava ele cerca de uma vez a cada dia e meio, mais ou menos. O problema é o tempo de recarga. A Motorola desistiu do carregador super rápido e voltou para aquele tradicional Turbo Power. E aí para preencher uma bateria de 4.000 mAh demora em torno de 2 horas. É um bocadinho de tempo. Agora, se você perguntar sobre as câmeras, teve melhoria também, mas nada sensacional. As cores estão um pouco mais vivas, mas o diferencial fica para as fotos noturnas, com o Night Sight, que infelizmente não está disponível para selfies. A lente extra é uma ultra-wide que só funciona para vídeos. Ela tira fotos só quando você está captando imagem em movimento, e aí é só uma captura de tela mesmo. É um recurso interessante porque você pode filmar com o aparelho em pé e obter um vídeo na orientação paisagem, como se estivesse filmando assim. Você filma assim e fica como se estivesse assim. A estabilização é bastante impressionante, até porque a maneira como você segura o aparelho também ajuda nesse sentido. Mas é um recurso bem de nicho, ao meu ver. O terceiro sensor de profundidade está dentro do esperado para um aparelho de cerca de R$ 1.500. Ele tira fotos interessantes, com fundo desfocado, que fica ótima para redes sociais. E já o sensor de foco a laser, eu não sei se ajuda muito. Ele devia ajudar principalmente com pouca luz, mas tem cenários em que eu vi bastante dificuldade do aparelho em encontrar o objeto da foto. Assim, eu recomendo você manter o modo HDR automático, porque ele costuma dar uma melhoradinha nas fotos, equilibrando um pouco as áreas claras e escuras, evitando que estoure onde está muito claro e que fique uma sombra muito escura onde está escuro. Lembrando que todas as fotos que eu tirei com esse aparelho estão no link que está na descrição.
Já a gravação de vídeo segue com suporte ao 4K na traseira principal, mas na ultrawide é só Full HD, assim como na frontal. E aí é melhor mostrar do que falar. Aqui um exemplo de gravação com a câmera de selfie do Moto G8 Plus. Pode ver que, ó, tudo bem que aqui tá com iluminação boa por causa da gravação. Pode ver o truquezinho que eu uso ali, que tem umas cartolinas para parecer que tem uma parede de outra cor. Nas selfies já tem uma evolução um pouco mais clara. A Motorola pegou uma lente igual à do Motorola One e as imagens saem razoavelmente fiéis, sem um embranquecimento da pele forçado, nem efeitos de embelezamento obrigatórios. Ficou faltando só mesmo o Night Sight. No geral, o G8 Plus tem os seus méritos, mas não é uma grande evolução para o G7 Plus. Claro que se você está em dúvida entre os dois, vai no que você encontrar a preço mais baixo. O G7 Plus atrai mais pelo carregamento em menos de 1 hora. Mas de resto, se o preço estiver próximo entre eles, eu acho que o G8 Plus tem um pouco mais a entregar. Um preço que eu acho justo por esse aparelho? R$ 1.200. Por menos que isso, o G8 Plus já é um aparelho bem interessante. Acima disso, não acho que vale a pena. Ainda mais porque o G7 Plus já pode ser encontrado por menos de R$ 1.000 em lojas online. Você concorda comigo? Tem alguma coisa que eu esqueci de apontar aqui nesta análise? Os comentários estão abertos para a gente conversar. E não esquece de, no caminho para os comentários, deixar o like e se inscrever no canal, se você já não tiver feito isso antes, quando eu pedi lá no começo. Na descrição tem um link com fotos tiradas com o aparelho e ofertas para você comprar em lojas com as quais eu tenho parceria. Comprando lá você ajuda o canal e eu agradeço muito. Aliás, eu agradeço só pela audiência, isso já é muito importante para mim. Sou Felipe Junqueira e fico por aqui, um abraço e até a próxima.